Olá, tudo bem? Continuando aí, gente, a nossa maratona, a nossa sequência. Falamos a respeito de razão e proporção, né? Princípio fundamental das proporções. E agora, dando sequência no nosso vídeo anterior, na nossa aula anterior, regra de 3 simples. Lembrando, tá? Por gentileza, que essa informação está no vídeo anterior. Eu resolvi esse exemplo aí para vocês, essa atividade aqui. Vamos tocar aqui, vamos falar a respeito de regras de 3, agora simples e composta. Já vamos direto para exemplos já. André abasteceu seu carro com 40 litros. Então, vamos organizando aqui direitinho para a gente poder, para ficar tranquilo aí para vocês. Então, volume em litros. E aí ele está falando aí de valor em reais. Então, volume. Então, 40 litros de combustível e de gasolina gastou R$ 200. Se ele abastecer sua moto com 15 litros nesse mesmo local, quanto gastará? Então, aqui colocando aqui X. A primeira coisa que nós temos que reparar, que vocês têm que levar em consideração, é o seguinte: ver qual é a relação que nós temos entre essas duas grandezas. Então, se eu estou abastecendo com uma quantidade menor de combustível, eu vou gastar, logicamente, menos. Então, está diminuindo uma, também está diminuindo a outra. Então, trata-se de grandezas diretamente proporcionais, porque as duas estão diminuindo no mesmo sentido. Tá? As duas estão variando no mesmo sentido. Então, vamos lá, vamos montar agora a nossa proporção. Então, 40 está para 15, a gente volta para a nossa aula anterior. Assim como 200 está para x. Se quiser fazer algumas simplificações aqui, fiquem à vontade. Eu já vou aplicar já o princípio fundamental correndo aqui. Então, 40 vezes x, produto dos extremos, é igual ao produto dos meios. É igual a 200 vezes 15. Tá? Não vou efetuar essa multiplicação, apesar de que ela é bem simples de efetuar. Vamos dizer que eu não gosto de ficar fazendo conta aí desnecessária, porque eu vou dividir por 40, né? Então, tá vendo? Eu já vou simplificar por 40, dividir por 10 aqui, eu fiquei com 20 sobre 4. É o 15, não dá para simplificar por 4, por isso que eu tô falando só do 20. E aí 20 dividido por 4 dá 5, certo? Então, o que nós ficamos ali? Nós ficamos que x é igual a 5 vezes o 15. E 5 vezes o 15, gente, dá 75. Portanto, ele gastará R$ 75 para abastecer a sua moto com os 15 litros conforme citado aí, ok? Então aqui, tá, gente, trata-se de uma regra de 3 simples, porém envolvendo grandezas que são diretamente proporcionais. Então, muito atento a isso, porque nós não invertemos nada, né? Então aqui, grandeza direta. São grandezas diretamente proporcionais, certo? Mais um exemplo aí de regra de 3 simples, porém, vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos fortalecer um pouco a cor aqui. Vitor viaja no seu carro a uma velocidade, grandeza inversamente proporcional. Geralmente eles usam muito a velocidade e tempo, a relação entre a velocidade e tempo, tá? Vitor viaja no seu carro a uma velocidade constante de 100 km por hora. Então aqui, vou considerar aqui velocidade em km por hora. E leva 3 horas, então tempo de percurso em horas. Então, a velocidade 100 km por hora demora 3 horas para efetuar ou percorrer essa distância, esse percurso. Se a velocidade fosse de 80 km por hora, qual seria o tempo gasto para percorrer? Então aqui eu vou chamar o tempo t. Repara, gente, aqui a nossa velocidade está diminuindo. A velocidade diminui. Então aqui o tempo de percurso, gente, aumenta. Então olha o cuidado que nós temos que ter aqui agora. O único detalhezinho, depois o restante passa a ser a mesma coisa. Então na hora de montar, não importa quem que você vai pegar como padrão. Então eu peguei como padrão a velocidade, então 100 está para 80. Só que como elas são grandezas inversamente proporcionais, se eu peguei 100 está para 80, agora eu preciso inverter do outro lado, preciso fazer o inverso lá do outro lado. Então, se fosse diretamente proporcional, eu pegaria aqui da mesma maneira, 3 está para t. Mas como são inversamente proporcionais, então eu tenho que t está para 3. Esse é o detalhe, ok? E aí daqui para frente é tudo igual, né? Então, 80 vezes o t, 3 vezes 100, aqui é muito simples, eu vou resolver isso daí, dá 300.
Então T vai ficar 300 dividido por 80. Eu vou simplificar por 10 em cima, eu vou simplificar por 10 embaixo. Então nós ficamos aí com 30 dividido por 8. Então vamos montar uma divisãozinha aqui. A gente está sempre fazendo, simplificando aí, ó. Vamos montar uma divisão para treinar. 3 não dá para dividir por 8, 30 já dá. Então 3 vezes 8, 24, 4 vezes 8, 32. Então 4 passou. Então 3 vezes 8, 24. Para 30, 6. Então 6 unidades não consigo dividir em grupos de 8, então coloco uma vírgula para indicar que a divisão não é mais inteira, e 6 unidades são equivalentes a 60 dezenas. 60 dividido por 8 dá 7 vezes 8, 56 para 64. E aí 4 décimos, né? 6 inteiros é equivalente a 60 décimos, e 4 décimos é equivalente a 40 centésimos. Aí 40 dividido por 8 dá 5, 5 vezes 8, 40, para 40 nada. Então 3,75 horas. Então aqui, gente, ó, vamos tomar um cuidado muito grande aqui, ó. Isso aqui é 3,75 horas. Porque dependendo de como for, uma alternativa numa prova teste, você não tem o 0,75 ali. Então o tempo, ó, nós podemos escrever assim, ó, como 3 horas mais 0,75 de hora. Como é que eu faço para transformar isso aí para minuto? Então você pega, como cada minuto tem 60, cada hora tem 60 minutos, então você pega isso daí, ó, e multiplica por 60, tá? Então nós vamos ficar aqui, vou usar aqui como rascunho aqui do lado, aproveitando que eu estou usando essa área aqui do lado, ó. Vou multiplicar 0,75 por 60. 6 vezes 5, 30, vão 3. 6 vezes 7, 42, com 3, 45, vão 4. 6 vezes nada, nada, com 4, 4. Abaixa esse zero. Duas casas decimais ali em cima, que eu não tenho mais nenhuma casa decimal. Então, duas casas decimais ali. Então, aquilo ali, ó, deu 45 minutos. Então, o tempo... gasto é de 3 horas e 45 minutos. Muito cuidado, tá? Muito cuidado com essa conversão aí, porque às vezes com um peguinha ali, ele vai colocar para você ali 3 horas e 75 minutos, né? E 75 minutos já passou de 1 hora, mas cuidado que geralmente eles colocam esses peguinhas aí. Então, muito cuidado, passar uma parte decimal da hora para minuto, então você pega aquele número decimal, ou no caso se for uma fração, e multiplica aquilo por 60 para transformar em minuto, tá? Porque o tempo não é uma grandeza decimal, né? O tempo é uma grandeza sexagesimal, né? Então eu preciso de grupos de 60 minutos para poder montar 1 hora, ok? Certinho, então essa é uma regra de 3 simples, porém com grandezas inversamente proporcionais. Caminhando mais um pouco, já vamos para a regra de 3 composta. Olha o que vai acontecer aqui, ó. 10 máquinas, então vamos colocar aqui uma coluna aqui, ó, para a máquina. 10 máquinas iguais produziram 150 peças. Então vamos colocar uma coluna para peças. Trabalhando peças iguais em 4 dias. Então vamos colocar uma coluna aqui para dias em 4 dias. Em quanto tempo, tá? 8 máquinas iguais, as primeiras produziram 300 peças. Em quanto tempo? Então eu vou chamar aqui de Dzinho. Então repara o seguinte, nós precisamos ver se todas essas grandezas aí, se elas são diretamente ou inversamente proporcionais, quem é a relação com quem. Na verdade aqui você pode começar, tá, gente, adotando como uma grandeza qualquer sentido. Você vai numa coluninha aqui, por exemplo, do dias que está incógnita, pode pôr a setinha e falar que está aumentando, que está diminuindo, e depois comparar com as outras. Eu não gosto. Eu gosto de pegar uma coluninha que está cheia, por exemplo aqui, número de peças. De 150 você vai precisar produzir 300 peças. Então a quantidade de peças está aumentando. Eu vou comparar com a coluna onde está incógnita. Gente, eu esqueço isso. Isso não me importa. Agora eu estou comparando. Ó, eu estou precisando produzir mais peças, então eu preciso aumentar a quantidade de dias trabalhados. Eu estou olhando só para essas duas. Certo? E aí eu achei o sentido onde está a minha incógnita. Então o que acontece? Eu vou comparar essa coluna da incógnita aqui agora com as máquinas. E para isso, tá, eu esqueço a quantidade de peças. É como se ela não existisse no exercício para gente.
Tá? Então vamos pensar no seguinte, ó, se eu tenho uma determinada entrega que eu posso, né, que eu posso efetuar, que eu posso realizar numa quantidade maior de dias, eu posso trabalhar com uma quantidade menor de máquinas. Por quê? Porque eu tenho um prazo maior para entregar. Entendeu? Tá vendo que o número de peças aqui pra gente não importou. E aí acabou. Aí agora nós achamos quais são os sentidos. Então aqui nessa situação pra gente, a quantidade de dias e a quantidade de peças, elas estão sendo diretamente proporcionais. Já a quantidade de máquinas, inversamente proporcional. As outras duas grandezas. Como que eu monto daqui pra frente, Carlos? Vamos lá, vamos continuar. Primeira coisa, você vai pegar a coluna onde está a incógnita. E você vai isolar isso de um lado da igualdade. Então eu vou pegar como padrão, ó, 4 está para D. Tá vendo? Ó? Então eu vou obedecer as grandezas diretamente proporcionais. Eu mantenho a razão no mesmo sentido. Tipo que 4 está para D, 150 está para 300, porque as duas estão no mesmo sentido. Já o número de máquinas está no sentido inverso. Então, ao invés de eu pegar 10 está para 8, eu pego 8 está para 10. E aí, vamos fazendo as simplificações. Divido por 150 dá 1, divido por 150 dá 2. Divido por 2 aqui dá 4, divido por 2 aqui dá 5. E aí tá bom aqui, né? Dá para simplificar mais, mas tá bom. Olha o que nós ficamos lá em cima. 1 vezes 4 dá 4. E ficamos aqui com 2 vezes 5 dá 10. Tá vendo? Então 4 vezes o D, aplicando o princípio fundamental das proporções, 4 vezes 10 dá 40. Se 4 vezes 10 é igual, se 4 vezes D é igual a 40, então significa que 40 dividido por 4 dá 10, é a quantidade de dias, 10 dias. Ou seja, em 10 dias ele consegue fazer essa entrega. Nessas situações, com essa quantidade de máquinas produzindo essas peças. Ok? Então isso daí é um exemplo de como nós trabalhamos com uma regra de 3 composta. E já está envolvendo grandezas diretamente e grandezas inversamente proporcionais. Ok? Vamos lá para mais um exemplozinho. Tá? Então aqui, ó, uma microempresa foi montada por Manuel e Joaquim. Os capitais investidos foram Manuel 2.400 e Joaquim 1.600. Sabendo que o lucro final em um ano foi de R$ 20.000, determine o lucro de cada um. Tá? A gente esquece um pouquinho isso daqui. Isso aqui eu deixei porque às vezes tem gente que gosta de printar a tela, então a gente coloca um resultadozinho aí para vocês terem mais ou menos a noção de como vai ficar isso aí, sem precisar depois novamente ter que voltar no vídeo, ok? Então vamos lá. Uma microempresa foi montada por Manuel Joaquim, os capitais investidos Manuel 2.400, então Manuel 2.400 e Joaquim 1.600. E Joaquim 1.600, certo? Sabendo que o lucro final em um ano foi de R$ 20.000, determine o lucro de cada um. Okay? Então vamos lá, vamos montar aqui a nossa proporçãozinha aqui. Então, ó, M está para 2.400, porque o lucro foi dividido em partes proporcionais ao investimento inicial. E aí Joaquim investiu 1.600, então J está para o 1.600, assim como o que cada um vai receber somado, né? Então o lucro de Manuel mais o lucro de Joaquim está para o total investido, que foi o capital inicial, para montar essa empresa. Okay? O lucro que eles querem dividir aqui, gente, é um lucro de R$ 20.000. E aqui, 2.000 mais 1.000 dá 3.000. 400 mais 600 dá 1.000. Então, 3.000 com mais 1.000 dá R$ 4.000. E aqui a gente pode fazer já algumas simplificações, né? Então, divido por 10, divido por 100, depois divido por 1.000. E aí ficou aqui 20 dividido por 4, isso aqui dá 5. Ficou muito clarinho ali, vou reescrever aqui embaixo. Então, ó, M está para 2.400, assim como J está para 1.600, assim como 5. Isso aí é igual a 5, que deu um número inteiro essa divisão. Tá? Ele quer saber o capital, o lucro de cada um, então você pega essas igualdades e resolve parcialmente. M está para 2.400, isso aqui tem que ser igual a 5. Então aqui, ó, multiplicando,
você tem que, Manuel vai receber 5 vezes 2.400. 5 vezes 2.000 dá 10.000. 5 vezes 4 dá, 5 vezes 400 dá 2.000. Então 10.000 com mais 2.000 são 12.000 reais. E aí você pode montar a outra proporção ou simplesmente verificar o que falta para 20.000, né? Porque se eles estão dividindo 20.000, se um recebeu 12.000, 12.000 para 20.000 faltam 8.000. É o que tem que aparecer aqui, se não tem problema em algum cálculo, tá? 5 vezes 1.000 dá 5.000, 5 vezes 600 dá 3.000, 5.000 com 3.000 dá 8.000, que já era o esperado, 8.000 reais. Ok, então Manuel recebendo 12.000 reais e Joaquim recebendo 8.000 reais, que é o que nós tínhamos aqui, é o que nós esperávamos justamente como resultado para esse exemplo, certinho? Ok, gente, então ó, vou ficar por aqui. Falamos aí já de razão, proporção, as propriedades das proporções, das grandezas diretamente e inversamente proporcionais, regra de 3 simples, regra de 3 composta, fizemos alguns exemplozinhos, algumas atividadezinhas aí. Vou ficar por aqui, vou comentar de porcentagem, volto com os exercícios das provas aí, para a gente ir caminhando e para ir encurtando, quando der, para a gente ir encurtando um pouco os vídeos, para ficar mais fácil de vocês organizarem os estudos de vocês, beleza? Na sequência, mais um videozinho de porcentagem e mais alguma coisa com outros exercícios de provas diversas aí do Enem, beleza? Um beijão, um grande abraço aí, tudo de bom. Obrigado novamente pela companhia. Força, gente!